Mas só que o tempo não para. O tempo é um instrumento de amadurecimento que não para de correr. E Salomão agora ele está vivenciando todas essas coisas, e agora ele começa a escrever um livro intermediário. Digo intermediário porque entre o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes, ao qual nós citamos aqui, você vai encontrar escritos de Salomão, como o livro de Provérbios e alguns salmos também. Ele começa agora a acessar alguns escritos ao qual o inspirou a escrever alguns salmos. Porque existem salmos de Salomão contidos na Bíblia, mas eu imagino que a inspiração, ela já devia vir a partir de outros salmos a qual ele já se deparava, como por exemplo, salmos do seu próprio pai Davi, ou por que não os salmos de Moisés? O salmo de Moisés, o salmo de número 90, ele fala acerca da vida, e ele fala acerca de nós aprendermos a contar o nosso tempo e os dias da nossa vida. Porque eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar a contar os nossos dias. Moisés estava dizendo isso: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira em que possamos alcançar em Ti um coração sábio, porque a vida é como a erva do campo que nasce e esvanece, e nós vamos voando. E aí ele fala, uau, e ele vai lendo, mas quanto tempo eu ainda tenho? E ele olha e ele vai tomando alguns números ali, estava escrito assim: porque ao homem foi ordenado viver 70 anos. E o que passar disso é canseira e enfado. Alguns pela sua robustez chegarão lá, mas saiba que o melhor dos seus dias será de canseira e enfado. Salomão, ele fica com o seu coração acelerado. Salomão pediu para Deus sabedoria essa, para cuidar daquilo que Deus tinha dado para ele, ou seja, um reinado, um povo para ele cuidar. E ele pede para Deus, Senhor, eu preciso de sabedoria. E aí Deus olha para Salomão e diz o seguinte: Salomão, segundo Crônicas, no capítulo 1, você vai encontrar isso. Ele diz assim: como tu não me pediste que eu exterminasse os seus inimigos, você não pediu para me multiplicar a sua riqueza, o seu exército, você não me pediu para que eu multiplicasse os anos da sua vida. Você podia, Salomão, me pedir muitas coisas, mas como você tem me pedido sabedoria para governar o meu povo, em verdade eu te digo, nunca houve antes de ti e nunca haverá alguém tão sábio como você. Porque todas as vezes que você pede algo para Deus que está de acordo com aquilo que Ele já pretende, irmãos, Ele inverte a fila. Imagina eu orando aqui falando: Senhor, me dá mais dinheiro, Senhor, me dá um carro novo, um carro importado, me tira dessa comunidade, me leva para a Zona Sul, Senhor, faz isso, faz aquilo outro, de acordo com o meu bel prazer. Eu queria viajar de avião, queria fazer um cruzeiro, eu queria dar um rolê de jet ski, queria conhecer a Disney. E aí de repente eu falo assim: Senhor, faz o seguinte, esquece isso. Queria que o Senhor me desse unção, queria que o Senhor me desse graça, queria que o Senhor me desse paz, gozo, bondade, fé, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, para que eu possa viver de acordo contigo. Parece que Deus inverte a fila. Mas o tempo é um instrumento de aperfeiçoamento, de amadurecimento. E o rei Davi entrou agora um rei forte com um reino fraco. E ele passa para o seu filho algo já muito bem mais elaborado, ao qual assume um reinado forte. Mas de início ele ainda era um rei fraco. E o tempo, instrumento de amadurecimento, faz com que ele comece a crescer em graça, em conhecimento, até se tornar um rei forte com um reinado forte. E aí ele pega agora um livro e ele começa a expressar tudo que ele aprendeu com Deus naquele tempo. E ele escreve o livro de Eclesiastes. Diga comigo, Eclesiastes. O livro do pregador, o livro que expressa a sabedoria de Salomão. E quando ele pega aquilo, ele pega uma caneta e ele começa a falar aquilo que ele havia aprendido com a vida. Lucas, ele pega e logo no capítulo 1, ele diz assim, ó: vaidade, vaidade, tudo é vaidade.
Que vantagem tem o homem de todo o trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, e a terra todavia permanece a mesma. Nasce o sol e o sol se põe, e no outro dia torna a nascer o sol no mesmo lugar onde ele nasceu. Todos os rios vão para o mar, e todavia o mar não se enche. Todas as coisas nós olhamos e nós nos fartamos de ver, mas se alguém disser que viu algo de novo, não há nada de novo debaixo do céu, porque tudo que se pensa ser novo já aconteceu nos tempos passados que foram antes de vós. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E aí ele continua, ele sai do capítulo 1 e ele entra no capítulo 3, ele diz assim, ó: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há um tempo de ajuntar pedras e há um tempo de espalhá-las. Há um tempo de abraçar e há um tempo de afastar-se. Há um tempo de falar e há um tempo de estar calado. Há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. E ele está dizendo: eu quero compartilhar o que eu aprendi. Porque o tempo é um instrumento de amadurecimento que servirá como um grande alinhamento na minha e na sua vida. Os escritos